Prezados amigos e amigas, uma boa noite para todos nós. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos envolva com a sua luz e com a sua paz, a fim de que o encerramento desse nosso dia seja proveitoso para todos nós e nos mantenha nesse clima de aprendizado, de encantamento, pelas belezas e pelas bênçãos que o Consolador, aliado ao Evangelho do Cristo, nos tem proporcionado. De antemão, gostaria de agradecer pelo carinho já recebido nessa primeira estada no Canadá, também aqui em Toronto, esperando poder lhes retribuir com sementes de vida nova, que é o que sempre encontramos quando vamos em busca do Divino Semeador, que saiu um dia a semear, mas que nunca parou, nem há de parar. Que Ele, portanto, inspire a todos nós. O apóstolo Paulo estava há cerca de 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto. Era a sua segunda viagem apostólica. E ele já contava com mais ou menos 10 anos de trabalho apostolar com Jesus. Depois dos 3 anos que passou no oásis de Dama, mais 3 anos em sua terra natal, a cidade de Tarso, ele foi chamado a Antioquia por Barnabé, onde inicia propriamente o seu trabalho de divulgação do Evangelho, principalmente um tempo depois, por meio das viagens. Ele já havia feito a primeira viagem, que ficou mais restrita ali à região da Ásia, principalmente a Turquia, mas na segunda viagem sentiu-se impelido a ir além e alcançar pela primeira vez o Ocidente. Ele passa pela cidade de Filipos, passa por Atenas, onde teria uma das maiores decepções da sua vida, mas Jesus o conduz à cidade de Corinto, cidade muito querida ao seu coração, porque dali um dia haviam partido 2 indivíduos que mudariam para sempre a sua trajetória e também a nossa. Ali haviam nascido Gesiel e Abigail. Mais tarde Gesiel passaria a ser chamado de Estevão. Mas por essas tramas do destino que estamos longe de alcançar, por essa providência que conduz a vida de todos nós, estava marcado que esses corações se encontrassem, produzindo resultados que ecoam ainda hoje, transformando milhares, milhões de vidas, dentre elas as nossas próprias. E ali em Corinto ele encontra um ambiente muito propício de trabalho. Ele tem a grande alegria de reencontrar 2 amigos de outros tempos, Áquila e Prisca, que foram corações que o acolheram num momento muito importante da sua trajetória, quando, de certo modo, começava a estabelecer com Jesus as bases daquela fortaleza que resistiria a tantos obstáculos, a tantos ataques e a tantos empecilhos. Ali ele os encontra, bem como outros corações, e o trabalho começa a se desenvolver, começa a prosperar. E como mencionávamos, já há 1 ano e meio naquela região, o trabalho havia alcançado tal magnitude, tal dimensão, que começava a incomodar. Por isso, alguns dos judeus daquela cidade, sentindo que a sinagoga se esvaziava, pois muitos agora buscavam aquela casa de acolhimento, a casa do caminho, a casa dos filhos do Calvário, sentindo, portanto, que a audiência diminuía, intentaram então maquinar um plano contra o apóstolo. Aproximam-se ou buscam Júlio Gálio, que era procônsul na Acaia, naquela região de Corinto naqueles tempos. Júlio Gálio era irmão de Sêneca, o grande Sêneca. Era um homem justo, nos diz o Espírito Emmanuel na sua obra. No entanto, aqueles que se aproximaram dele, querendo criar empecilhos para a tarefa de Paulo e dos cristãos naquela região, elencaram um tão grandioso número, uma lista tão vasta de calúnias,
né, de possíveis equívocos e tudo mais acerca de Paulo, que ele acaba lhes concedendo um alvará para que o pudessem prender, para que pudessem levá-lo a julgamento, para que então ele, Júnior Galho, pudesse também analisar a procedência ou não de todas aquelas acusações. De tal modo pressionaram que conseguiram que fossem eles próprios os que o fossem prender. Não os guardas de Júnior Galho, que era representante ali do Império Romano. Conseguiram que eles próprios fossem prendê-lo num dos dias das reuniões públicas na igreja de Corinto. Naquela noite, portanto, Paulo se preparava mais uma vez para a preleção da noite, para a sua fala. Quando de repente aquela paz reinante é tumultuada por aquela presença daquela comitiva que vinha anunciando então a prisão do apóstolo, com aquele documento, com aquela autorização, digamos assim, de Júnior Galho. Diziam: você está preso por isso e por aquilo outro. E então começa naquele ambiente um certo tumulto. Alguns dos cristãos, ainda não tão conscientes talvez da proposta do Evangelho, intentavam revidar aquilo que consideravam, e de fato era, uma grande injustiça. Mas queriam revidar nos moldes do mundo, não com outra face, como nos havia ensinado Jesus. E então que, diante da perspectiva daquela prisão injusta, no entanto, diz-nos Emmanuel, e Emmanuel é sempre muito sutil nos detalhes, conservando uma grande serenidade em si mesmo, Paulo ergue a sua voz àquela comunidade e diz: irmãos, acaso quereis o Cristo sem testemunho? Acaso queremos o Cristo sem percorrer os caminhos que ele percorreu? Sem trazer aos ombros também a nossa cruz? Sem trazer os troféus que são os mais legítimos troféus no cristianismo, que são os das nossas cicatrizes, nas lutas pela causa do bem e do amor? Então aquela voz poderosa ecoa no ambiente, e aquela serenidade que trazia em si transmite-se aos outros. E aqueles que intentavam revir, de repente se veem novamente serenos, confiantes. Tal a confiança que aquele coração irradiava de si. Ele ergue os punhos e diz àqueles que o vinham prender: estou pronto. A resposta foi de tal modo imprevista e surpreendente que um daqueles que fazia parte da comitiva, sentindo-se de alguma maneira ofendido por aquela serenidade, por aquela grandeza de espírito, aproxima-se e dá-lhe uma bofetada em pleno rosto. Novamente, o tumulto, o burburinho. Alguns, mais uma vez, intentavam revidar. E ele, mantendo aquela serenidade imperturbável, volta-se aos seus companheiros de caminhada e diz-lhes: irmãos, estejamos tranquilos e jubilosos, porque o Senhor nos considerou dignos. Estejamos tranquilos. Analisemos essa situação por outro prisma, com outras lentes. Ao invés de vermos aqui a perseguição, que seria de se lamentar, ao invés de nos focarmos na injustiça, vejamos este momento como uma possibilidade concedida-nos por Jesus de demonstrarmos o que o Evangelho tem produzido em nós. Uma serenidade que não se abala, uma confiança que não oscila, a alegria de testemunhar,
de partilhar com o Mestre algo de suas dores, algo de sua cruz. Vejamos isso, ao invés de uma simples perseguição, como uma bênção. Novamente, a serenidade reina no ambiente, irradiada daquele coração. Deixe-se algemar e então levado, lançado em uma prisão úmida, escura, atado a um tronco, para ser submetido à flagelação que era utilizada naqueles tempos pelos seus irmãos de Etiria, quando alguém se desviava às 39 chibatadas. Atado àquele tronco, sem saber quais os prognósticos para o porvir, a quem recorrer? O que seria dele dali por diante? Não tinha ideia, no entanto tinha uma certeza, a do amparo e da presença viva de Jesus, assim como havia sido até ali. Então começam as chibatadas, vão ferindo-lhe as costas, abrindo-lhe outras marcas dentre as tantas que já trazia, e das quais mais tarde se ufanaria dizendo: essas são as marcas do Cristo. À medida em que o chicote lhe feria as costas, ele mesmo foi se percebendo surpreendido, porque uma sublime paz lhe banhava o espírito e o coração, trazendo-lhe brandas consolações. A cena é das mais contrastantes. Seria até mais difícil conceber uma cena tão contrastante quanto essa. Alguém submetido àquela circunstância, humilhado, sendo ferido, submetido a uma injustiça, e no entanto, portas adentro de si mesmo, sentindo-se banhado, envolto numa sublime paz. E aí a sua mente, o seu pensamento começa então a se projetar no tempo, no espaço, buscando talvez o passado, lembrando tudo que viveu até ali, até aquele momento. Ele então compreende, enfim, que havia atingido uma região de paz divina, que Deus concede aos seus filhos, depois de imensas lutas e incessantes lutas na conquista de si mesmos. Então ali, inspirado certamente por Estevão, que esteve ao seu lado ao longo de toda a jornada, talvez também por Abigail, pelo próprio Mestre, ele alcança essa compreensão de que ali ele fechava um certo ciclo de aprendizado, de entendimento, porque também a partir dali ele volta no tempo, a um outro momento bem diferente de sua trajetória, quando ele era Saulo, um jovem prodigioso em Jerusalém, promessa do porvir, que havia alcançado em seu tempo quase todas as prerrogativas, quase todos os favores e facilidades que se poderia imaginar ou conceber. Jovem de imenso talento na oratória, na eloquência, mente trabalhada nas principais escolas e pelos principais mestres do seu tempo, ele era o brilho do seu povo. Muitas expectativas depositadas sobre si. Ele que havia estudado com Gamaliel, um dos maiores rabinos de todos os tempos, neto de Hilel. Ele que havia estudado também nas escolas atenienses, também de Alexandria, que haviam sido construídas na sua terra natal, na cidade de Tarso. Uma das poucas a contar naquele tempo com esses mestres, com essas escolas. Por isso era fluente no grego koiné, a língua vigente em todo o entorno do Mediterrâneo,
fluente nas escolas de Alexandria, de Atenas, os filósofos que ele conhecia, que mais tarde viria a citar? Era ele cidadão romano? Título provavelmente herdado do seu pai ou do seu avô? Era ele jovem? Tinha ele recursos? Seu pai era muito rico? Porque, comerciante que era, tinha um sem número de caravanas que percorriam todo o entorno do Mediterrâneo, vendendo tecidos, vendendo, enfim, itens de luxo. Então, aquele jovem, por volta ali dos seus 30 anos, contava com juventude, com beleza, com influência, com poder, com riqueza, com cultura, com todas as prerrogativas que se possa enumerar neste mundo. E, no entanto, ali, vivendo aquele testemunho de flagelação, mas sentindo aquela paz, ele volta no tempo e lembra talvez aquilo que foi o início da jornada, que culminou naquela compreensão da paz divina alcançada em si. Ele se lembra da sua jornada, deixando a cidade de Jerusalém em busca de Damasco, perseguindo a uma das principais figuras do cristianismo naquela região, Ananias. Ele, mais alguns de seus companheiros, vinham lidando com aquela inclemência do deserto, calcinante, mas mais agreste do que aquele deserto pelo qual ele passava, talvez fosse o seu mundo interior. Porque, embora tudo aquilo, a sua mente fervilhava, o seu coração estava marcado por alguns fatos que ele havia testemunhado naqueles últimos tempos. Porque ele se lembrava desde a sua juventude, desde que tivera mais consciência de si, qual o seu grande anseio? Paz. Paz interior para bem servir a Deus. E ele se via então como uma contradição ambulante, porque tendo aquilo que um sem número de criaturas considera ser a raiz, o fundamento da paz, da estabilidade, da segurança no mundo, a fortuna, o prestígio, a influência, o poder, ele justamente não tinha aquilo que mais ansiava: a paz. E ainda para deixá-lo mais inquieto em suas indagações interiores, aqueles a quem ele perseguia, que não tinham a fortuna que ele possuía, a estabilidade, a influência, o prestígio, a cultura, o poder, não tendo nada disso que ele detinha, transpareciam uma serenidade ou mesmo aquela paz que ele tanto ansiava. Naquela jornada em direção a Damasco, ele chega à conclusão, ele chega à verdade dolorosa, diz Emmanuel sobre si mesmo, de que estava sem paz interior, embora a conquista e o gozo de todas as prerrogativas e privilégios do mundo. Então ele volta no tempo, vivendo aquele flagelo, e vê o contraste das duas cenas, das duas situações. Outrora, exteriormente, tão assegurado, tão garantido por tantos recursos e tantas possibilidades, mas sem paz interior. Agora ali, aparentemente tão desprovido, ferido no corpo, espicaçado, humilhado, injuriado, e, no entanto, aquela força, aquela sublimidade interior que lhe o embalava, que o envolvia, que ele nunca havia sentido. Ele percebe então que havia feito uma jornada até ali. Uma jornada que havia sido, sobretudo, de renovação do seu conceito de paz, da sua sensibilidade para com a paz. Certamente ele se lembrou também de dois olhos
que o marcaram de maneira indelével, dali por diante, em toda a sua vida, em toda a sua missão. 2 olhos de um indivíduo outrora também injustiçado, também humilhado, também ferido por ele, Saulo. Mas que, no entanto, do olhar, sempre soube transparecer uma serenidade, uma paz que ele, Saulo, não entendia, não conseguia compreender. Certamente ele se lembrou daquele fatídico dia em que ele esteve frente a frente com Estevão no Sinédrio. Aquele dia em que ele foi vencido pela força da paz. Ele, agressivo, violento, vendo-se talvez pela primeira vez diante de alguém que pudesse fazer frente a ele nos argumentos, ele apelou à violência, esmurrando aquele homem já humilhado, já ferido, chegando a lhe dizer: o Sinédrio tem meios de fazê-lo abjurar a tua fé. O Sinédrio tem meios de fazê-lo se curvar. Ouvindo a resposta, na mais absoluta serenidade: o Sinédrio tem 1000 meios de me fazer sofrer, mas desconheço o poder do mundo capaz de me fazer negar a Jesus Cristo. Aquela força imperturbável, aquela luz daquele olhar se gravaram para sempre na retina espiritual do apóstolo e seriam depois a luz da sua própria jornada. Aquelas palavras que ele pôde ouvir naquela sala contígua, para onde ele leva aquele que descobriu ser o seu próprio cunhado, junto da sua noiva Abigail, e então aquela cena, a noiva, irmã daquele a quem perseguia, o irmão revendo a irmã depois de muitos anos e descobrindo que a sua irmã casaria com o seu algoz. Quantos desfechos possíveis poderíamos ter, mas poucos de nós poderíamos conceber o desfecho que se deu. Aquele jovem, voltando-se para a irmã, diante do algoz e olhando para ele com aquele mesmo olhar de serenidade, de paz, dizendo a ela: Saulo, minha irmã, deve ser generoso e bom. Serviu Moisés até o fim. Imagina quando ele conhecer Jesus. Essa paz, esse autocontrole, esse autodomínio, essa serenidade que não se perturba, foi o que Saulo só pôde compreender mais adiante, naquele momento que citávamos do flagelo, quando depois de 10 anos de jornada, de muito trabalho, de muita luta, de muito testemunho, pôde entender uma outra natureza, a paz de uma outra natureza de paz, que Jesus vinha proporcionar aos que o seguem. Foi preciso treinar o seu coração, foi preciso uma longa jornada de autoconhecimento para construir a sensibilidade devida e entender o que aqueles tempos não pôde. Diante de homens e mulheres perseguidos, feridos, humilhados, a lhe responder com aquele olhar de uma serena confiança, numa força maior, num amparo que nunca falta. Por isso, seguindo na descrição que Emmanuel nos traz, daquele momento de flagelo, diz-nos o benfeitor que Saulo, ou Paulo já à época, sentia que se aproximava de Jesus, sentia o Mestre mais vivo, uma lembrança mais viva de Jesus junto de si, como se aproximasse do seu abraço e do seu acolhimento, depois de uma terrível e áspera jornada, por encontrar-se, por conhecer, por sentir o que era aquela paz. Ali ele sente o seu primeiro grande êxtase, paradoxalmente,
numa circunstância tão dolorosa, tão desafiadora. Nós trouxemos essa imagem para trazermos uma consideração que, digamos, é fundamental quando vamos falar sobre paz. Porque nós estamos secularmente viciados em nossas concepções de paz. E o que a gente aprende aqui com Paulo e com outros tantos exemplos que poderíamos enumerar, os mártires a entrarem cantando no circo, diante da morte, de testemunhos tão difíceis, mas com aquela serenidade que os permitia inclusive cantar, trazendo mais para os nossos tempos, se nos recordarmos de uma vida como Francisco Cândido Xavier e outros, a gente vai percebendo que a paz que esses espíritos alcançaram, sentiram, entenderam, ela tem uma natureza diversa, porque ela envolve muito mais uma jornada do que uma circunstância. Ela envolve um processo mais do que simplesmente um anseio, aguardando que uma mudança específica ou circunstancial daquilo que nos cerca, daquilo que vivemos, é o que há de nos trazer ou proporcionar a paz. Eles puderam entender, esses corações, aquilo que também Pedro buscou sintetizar para nós numa de suas epístolas. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Quando Pedro nos diz assim: busque a paz e siga. Ao comentar essa fala de Pedro no livro Fonte Viva, capítulo 79, o benfeitor Emmanuel nos diz: muitas criaturas, poderíamos dizer até todas, anseiam pela paz. Quantas, no entanto, estarão dispostas a segui-la? Em outras palavras, a pagar o preço da paz, a entender que paz é jornada, que paz é construção, que paz é produto. E é isso que, fundamentalmente, o Espiritismo vai nos ajudar a compreender melhor, em nos apresentando esse panorama sobre o qual tanto se falou aqui hoje, do que é a jornada do Espírito, daquilo que são os anseios maiores de todos nós enquanto espíritos. Ansiamos, naturalmente, por paz, por felicidade. Aqui podemos tratar as duas coisas até como que sinônimas. Afinal de contas, o que é paz? Senão um estado de espírito, um estado de alma, a representar a harmonia, a representar um contentamento, uma felicidade, mas que não seja assim de uma natureza tão passageira e tão efêmera, que destoe dessa euforia das sensações que muitas vezes perseguimos e com a qual tantas vezes nos frustramos. Tratemos essas duas coisas, esses dois conceitos como similares, sinônimos: paz e felicidade. E um dos conceitos-chave que o Espiritismo vai nos trazer por meio de Kardec, bem como dos Espíritos, é de que não há como dissociar paz ou felicidade da própria jornada de evolução do ser. Por isso achamos interessante o tema em unindo paz interior com evolução, porque são de fato temas indissociáveis. Quando vamos, por exemplo, ao livro Céu e Inferno, no capítulo de número 7, Código Penal da Vida Futura, que se aplica também à vida presente, quais os 3 primeiros itens, ou os primeiros itens de um modo geral, sobre os quais Kardec vai tratar? Ele vai fazer uma amarração, uma conexão intrínseca entre felicidade, infelicidade e evolução ou ausência dela. Grau de pureza ou ausência de pureza. O espírito será tão mais feliz quanto mais purificado já se fez. O que para nós espíritas seria o mesmo que dizer: quanto mais evoluído é o ser, mais ele cria em si causas de felicidade, raízes de felicidade, ou bases sólidas para essa paz. Por outro lado,
quanto mais imperfeito é, e quanto mais ainda voluntariamente se mantém nessa posição, acomodando-se, mais raízes de angústia, de aflição, cultiva o espírito em si mesmo. Se formos ao livro dos Espíritos, a primeira questão que abre a terceira parte da obra, das leis morais, questão de número 614, Kardec indagará aos benfeitores o que se pode entender por lei natural. Dizem eles, é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade da criatura humana, poderíamos dizer, para a nossa paz. Diz a ele, a cada um de nós, o que fazer e o que não fazer. E ele só é infeliz, o ser humano, quando dessa lei, dessa proposta, se afasta. Mais uma vez, portanto, uma conexão indissociável entre a felicidade e a paz que se alcança, que se estabelece, e um compromisso, uma adesão à proposta de evolução que a lei nos apresenta. Porque a lei estabelece um caminho, dentro de certas balizas, dentro de certos princípios, dentro de certas margens, e quem transita por esse caminho, percorrendo, fazendo a jornada, é quem se gabarita cada vez mais para alcançar, estabelecer em si felicidade e paz. É o que Kardec diz no livro Céu e Inferno, descrevendo para nós cada conquista do espírito, no âmbito, por exemplo, da virtude ou do conhecimento, é uma nova fonte de felicidade, é uma nova fonte de paz. Por outro lado, cada imperfeição do espírito, seja no âmbito dos vícios que ele ainda cultiva ou da própria ignorância, é também uma fonte de aflição, de angústia. Por isso, desenvolver essa paz, que está associada a uma jornada e não a simplesmente uma mudança exterior de circunstâncias, é descobrir essa jornada que temos por percorrer, agregando dia a dia em nós fontes de felicidade, eliminando dia a dia em nós fontes de aflição, porque é um trabalho duplo. Cada conquista aumenta em mim uma fonte de felicidade, ao mesmo tempo que diminui uma fonte de aflição, porque ela substitui uma imperfeição. Por exemplo, cada página que eu leio, seja do Evangelho, seja da literatura espírita, é uma nova janela, é um novo raio de luz que se abre em meu existir, em minha jornada, removendo uma parcela de ignorância. Essa parcela de ignorância removida era fonte de aflição, agora substituída por mais um traço de conhecimento, torna-se fonte de felicidade ou de paz. Cada pequeno empenho na vitória sobre um vício remove uma causa de angústia e agrega uma causa de felicidade e de paz. É isso, portanto, que Pedro quis dizer, é isso que Paulo pôde compreender, em alinhando-se à proposta que o Cristo lhe abre naquele encontro em Damasco. Não nos basta ansiar ou buscar a paz, é preciso encontrar o caminho que a ela nos conduz e ter a coragem, a perseverança, a disciplina de percorrer nas coisas mais singelas da vida. Queremos a paz que a organização, por exemplo, nos traz. Uma vida organizada, horários organizados, coisas organizadas, é uma paz. Vocês sabem onde estão as coisas, o tempo rende, as coisas fluem. Quantos querem pagar o preço de disciplinar coisas e horários? Isso estamos a tratar de coisas mais elementares, que são fontes de paz. Porque queremos a paz que o Cristo nos promete, que nascerá da organização das emoções, dos sentimentos, num nível de complexidade maior, mas não queremos começar pela organização dos horários, das coisas. Como ansiar o muito, sem percorrermos o pouco? Como nos lançarmos a um trabalho de organizar internamente sentimentos, emoções e pensamentos, sem começarmos pela organização mais básica, nos fundamentos da vida, do dia a dia?
Então a gente começa a mudar a perspectiva quanto à paz. E é isso que Emmanuel nos dirá. É tão importante em nossos tempos entender que paz diz respeito a movimento, diz respeito a jornada evolutiva, jornada com propósito, tendo naturalmente por referência o Cristo, que expressa para nós a vivência da lei. Quem encontra esse caminho e o percorre, terá a paz por produto, por resultado. O que muitas vezes queremos é a paz sem evolução, ou acreditamos estar evoluindo e, no entanto, nos vemos ainda sem paz. É preciso conciliar as duas coisas, entendendo essa mudança de perspectivas que se nos faz necessária e sobre a qual Jesus já nos havia falado. Quando, em diálogo com os discípulos na última ceia, no capítulo 14 do Evangelho de João, isso fica registrado no versículo 27, Jesus nos diz: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Eu, porém, não a dou como o mundo a dá. Porque qual a paz, muitas vezes, que o mundo prometerá? Que o mundo fornecerá à criatura? Aquela paz que outrora Saulo julgaria encontrar em tudo aquilo que trazia prerrogativas, facilidades, mas que não pôde encontrar. A paz do mundo, muitas vezes, será um compromisso com a estagnação, com a inércia, uma tranquilidade comprada ao custo da indiferença, da fuga ao dever, que pode até trazer ao espírito uma sensação transitória de satisfação, mas que não tem fundamento, que não se sustenta, que é breve, que passa. Nessa nossa deturpação do conceito de paz, diz-nos Emmanuel, comentando essa própria fala de Jesus, no livro Vinha de Luz, capítulo de número 105, quando ele faz esse contraste entre a paz do mundo e a paz do Cristo, ele vai nos dizer que muitas vezes a paz do mundo é por nós buscada na fuga do dever, na estagnação espiritual, na busca apenas desses elementos exteriores, seja o conforto, seja alguma espécie de segurança material, de facilidade, que nos traz uma aparente sensação de estabilidade, de tranquilidade, mas que não se sustenta quando a vida nos pede mais, quando o nosso coração anseia por mais. Chegamos a estar, por vezes, com a sensibilidade tão desajustada, que vamos encontrar a paz aparente do mundo em situações profundamente contraditórias ante aquilo que temos visto e aprendido com Jesus. Por exemplo, diz Emmanuel, o preguiçoso muitas vezes vai encontrar a paz do mundo na preguiça que se entrega, na indolência, na acomodação. O vaidoso muitas vezes julgará ter encontrado a paz nos aplausos que recebe da ignorância, porque aquilo o satisfaz, aquilo o deixa eufórico, aquilo de alguma maneira trabalha, digamos assim, insufla as suas sensações. Chegaremos inclusive a encontrar aqueles que, diz Emmanuel nessa mensagem, encontram a paz na satisfação dos seus anseios de vingança, ou na conclusão dos seus projetos criminosos, porque ainda se associam a essa natureza de paz. Emmanuel diz, muitos ímpios, caluniadores, criminosos ou indiferentes, encontram, usufruem essa paz do mundo, sentem-se venturosos, sentem-se triunfantes, e quando se lhes indaga a respeito de como vão indo as coisas, de como se sentem, dirão que vão muito bem. Quantas criaturas no mundo, fugindo aos ditames da própria consciência, abafando-a, não dirão, por hora, que tudo vai muito bem. Quantas criaturas não conseguiram em seus esquemas, em seus feitos, escapar à justiça dos homens, e julgarão que tudo vai bem, para descobrirem mais tarde o preço dessa paz do mundo. Recordo-me daquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo,
A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, que esconde em seu fundo a lama fétida e a corrupção. Muitas e muitas consciências do mundo ainda hoje operam nesse regime de busca dessa paz, que traz uma satisfação imediata, uma sensação de triunfo, um gozo, uma euforia, com um preço doloroso a ser pago depois. Porque essa paz, diz-nos Emmanuel, esconde muitas vezes o sono enfermiço da alma. Quantos espíritos, depois de terem ajuntado todas as possibilidades, todos os recursos exteriormente, contarem com o conforto, com a estabilidade, não se veem mergulhados numa angústia existencial profunda, porque se esqueceram de ir em busca dessa paz profunda do Cristo, que envolve necessariamente o movimento do espírito, da alma, no sentido de crescer, no sentido de transformar potenciais em potências, em realizações, em progresso. Quantos não chegam às posições culminantes do mundo e se veem vazios, se veem aflitos, porque, embora as suas vidas analisadas de fora representem muita dinâmica, muito movimento, muita realização, analisadas em espírito, não necessariamente representam progresso, aperfeiçoamento do ser. Emmanuel chega a dizer em outra mensagem: existem muitas vidas que, olhadas pelas perspectivas do mundo, parecem vidas vitoriosas, criaturas que chegaram a ápices, a culminâncias do mundo, mas que, analisadas pela ótica do espírito, não passam de vidas que estagnaram na contemplação de ilusões. Espíritos que moveram mundos e fundos fora de si e construíram uma situação exterior invejável, mas que internamente estão parados, às vezes, na mesma questão com uma mágoa, na mesma problemática com um determinado vício, ou com a ignorância espiritual dos seus destinos, de si próprios. À luz do mundo, pela ótica do mundo, avançaram, parecem triunfar, pela ótica do espírito, estagnação. Essa, fundamentalmente, é a diferenciação profunda que os discípulos de Jesus, aprofundando-se na lição do Evangelho, vão passando a compreender, e mais do que compreender, sentir. Que a paz do Cristo, diferente do mundo, não é a paz da indolência, da acomodação com as nossas imperfeições, que devem ser, sim, reconhecidas, para que sejam agora estímulos à nossa transformação. Pelo contrário, paz é esse dinamismo do espírito que nunca cansa de buscar, de avançar, de ansiar por crescer, mais saber, mais servir. Paz é alegria, é movimento, é harmonia, é dinâmica do ser na criação. A paz legitimamente compreendida será, diz-nos Emmanuel, um ajuste, um equilíbrio entre os nossos anseios, os nossos desejos e os desígnios do Senhor na posição que nos encontramos. Quando aprendemos a fazer concessões no que são caprichos, no que são exigências que ainda estabelecemos, para encontrar na proposta que Jesus, que Deus nos descortina, pela vida que se nos apresenta, encontrar ali os recursos de que precisamos para a conquista da verdadeira paz. Não será, portanto, a fuga dos problemas, ou a expectativa de que eles magicamente se transformem pela intervenção do alto, mas sim aceitá-los, onde, como e quando chegam até nós, com a consciência de que, se nos visitam, é porque temos recursos de superá-los, encontrando forças que por si mesmos, ou apenas por nós próprios, não teríamos, mas que em Jesus passamos a ter. Por isso Paulo talvez tenha chegado também a dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Chegando a essa compreensão, diz-nos Emmanuel mais uma vez, o Espírito alcança o segredo, a sabedoria da paz em Cristo,
com o máximo de lutas ao redor de si. Porque as suas expectativas não dizem respeito mais agora ou fora, mas a sua relação com o que a vida traz. Na própria definição de felicidade, a felicidade que nos é possível neste mundo, quando vamos à questão 922 do Livro dos Espíritos, lá eles nos trarão 3 pilares. No que diz respeito ao mundo, a posse do necessário. No que diz respeito à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Eis os 3 pilares, fundamentos da felicidade e da paz que nos é possível. No que diz respeito à vida material, simplifica, menos exigência. Para que tanta coisa? Simplifica tanto quanto possível. Mesmo que mais recursos existam, não se deixe por eles possuir ou tomar. Saiba os utilizar com proveito, simplificando a vida de outros por meio deles também. No que diz respeito à vida moral, dever bem cumprido. Muitas vezes acreditamos que a fuga nos trará paz na visão circunstancial que temos, mas é justamente a jornada vivenciando aquilo que mais tarde nos trará paz duradoura, consciência tranquila, dever bem cumprido e fé no futuro. Horizontes. Aqui se recordou a figura de Viktor Frankl, cuja uma das principais contribuições que nos trouxe, assim como outros tantos, podemos nos recordar também, pensando nas fileiras espíritas de Leon Denis, a importância de horizontes para a nossa vida. Toda vez que acrescentamos horizontes novos de conhecimento, toda vez que ampliamos, estendemos a nossa visão quanto à vida, quanto ao que nos espera, isso é fonte de felicidade que trazemos para o nosso ser e para a nossa jornada. Ver a beleza do que nos espera, ver na figura do Cristo, na figura de Paulo, na figura de um Chico, o que estamos destinados a ser, tudo isso é agregar horizontes para a nossa vida, e os horizontes nos nutrem, os horizontes nos sustentam, porque são os horizontes que nos dão o sentido, que nos dão a força de resistir, que nos inspiram a contornar e a seguir. Eis os pilares que nos trazem os Espíritos, dizendo ainda mais na questão de número 920, que depende de cada um de nós, depende da criatura humana, suavizar os seus males e ser, tanto quanto seja possível, feliz desde já neste mundo. Porque é dever nosso, enquanto discípulos do Mestre, enquanto aqueles que nos alistamos nas fileiras da Boa Nova, expressar a paz e a felicidade que a Boa Nova e que o Evangelho podem produzir em um coração. Quando se fala do alcance que podemos ter pelos pensamentos, pelas possibilidades tecnológicas que hoje temos, não podemos nos esquecer de que isso aí está não para que a sombra se perpetue, como geralmente se faz ou se dá, mas tudo isso surge como possibilidade ampliada de demonstrarmos o que o Evangelho, a mensagem do Consolador, cria em nosso coração, em termos dessa paz que confia, que se mantém serena, que não hesita, que não duvida, que segue sempre adiante. Por isso, mais uma vez lembrando-nos de Jesus, também no sermão, ou melhor, também no diálogo com os discípulos na última ceia, ele assim conclui o diálogo, antes de passar a oração que está presente no capítulo 17 do Evangelho de João. Jesus encerra o seu diálogo com os discípulos ali dizendo: tenho-vos dito estas coisas. Lembremos, ali ele estava prestes a caminhar para a prisão e depois a crucificação. É como se ele dissesse: olha, tudo que vocês ouviram esses 3 anos, tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As últimas palavras do Mestre ante tudo o que estava por vir, preparando o coração dos discípulos naquele tempo, mas também os nossos ainda hoje, trazendo-nos essa segurança de que quem constrói com ele portas adentro do coração não tem o que temer.
Sejam quais forem os horizontes que se nos mostre a vida, sombrios, desafiadores, aquele que estabeleceu essa relação com o Mestre no coração, relação de confiança, relação de amor, aquele que alcançou e vem cultivando a paz em Cristo, terá sempre o bom ânimo para sobrepor-se à circunstância, fazendo com que o seu mundo interno se afirme diante daquilo que o mundo muitas vezes nos traz. O mundo muitas vezes buscando nos esmagar, sufocar com as lutas e dificuldades que nos propõe. No entanto, o mundo interior que com Cristo floresce e se expande, a ele se opõe e se sobrepõe, irradiando paz. Foi o que aconteceu aquele dia com Paulo. Intentavam envolvê-lo naquela atmosfera de perseguição, de ódio, de calúnia. O mundo exterior buscava conter aquele mundo interno tão florescente, tão irradiante. Mas ali ele pôde demonstrar, pela própria influência de serenidade e de paz que criou, a força da vida que com Cristo se ligou, a força do coração que a Ele se entregou, onde quer que esteja. É um mundo interno que triunfa, é uma força que irradia e sobrepuja quaisquer influências exteriores. Eis, diria Leon Denis, o segredo dos sábios. Eis para nós o segredo fundamental do Evangelho, a mudança da nossa compreensão de paz com Jesus. Ele que mesmo na cruz irradia para o mundo e para os séculos aquelas palavras de paz e de confiança, induzindo-nos ao perdão, induzindo-nos à indulgência. Nós hoje, com as nossas cruzes, com as nossas dores, mas com Ele vivo e presente em nosso coração, podendo irradiar ao mundo uma mensagem de esperança, uma mensagem de confiança, uma mensagem de certeza. É essa paz que nos cabe construir, longe da indolência, da estagnação, da preguiça, da simples expectativa de uma configuração exterior que não teremos, não veremos a ter, talvez, nesta encarnação, mas desde já, tendo ao alcance de nós as possibilidades de construir essa paz que prepondera sobre o mundo ao nosso redor. Diria um grande escritor brasileiro, Guimarães Rosa, na sua obra magna, Grande Sertão Veredas, em que ele faz essa análise da relação da criatura com o mundo. Ou o mundo envolve, esmaga a criatura, ou a criatura se expande, se expressa transformando o mundo. Ele diz isso em outras palavras: ou a gente governa o sertão, ou o sertão nos governa. É o mesmo princípio do que Jesus já nos trouxe. Ou o mundo nos vence, ou nós, com o nosso mundo entregue a Cristo, vencemos e transformamos o mundo que nos cerca. Talvez por isso tenha nos dito o Senhor que o reino de Deus está mais próximo do que possamos imaginar, porque é ao alcance de todo espírito que puder construir, que souber realizar em si essa construção com Jesus. Talvez também por isso tenha nos dito que esse reino de Deus não chega até nós com aparências exteriores, porque é a irradiação da alma que sente a presença viva do amor do Cristo a lhe conduzir jornada fora, na certeza de que aqueles que com Ele seguem não encontrarão nos seus caminhos senão motivos, senão possibilidades, senão oportunidades de demonstrarem que o Evangelho é a força mais luminosa e mais transformadora da vida. É a esperança que se mantém viva, seja qual for a sombra que nos cerca, seja qual for o horizonte desafiador que nos esteja proposto. Que Jesus, portanto, inspire a todos nós, que encontre em nós esse espaço para a construção dessa paz, e que nos dias mais tumultuosos de nossas existências, recordemos desses exemplos, que ante chibatadas ou mesmo a perspectiva da morte, souberam demonstrar que quem traz o Cristo consigo tem a força de irradiar essa paz às outras vidas ao seu redor.
Tenho-vos dito estas palavras para que em mim tenhais paz. No mundo teremos ainda por muito tempo aflições, mas tenhamos bom ânimo. Jesus venceu o mundo e nós, com ele, haveremos de vencer também a nós e ao mundo, transformando-o para melhor. Muita paz e muita luz a todos.